Tá chegando, André. E aí, Boa André, tudo certo? noite, tudo jóia, tudo certo. Maravilha. Que coisa boa. Então, tava te apresentando aqui, dizendo que tu é um Ah, case de sucesso para a galera. com certeza. Então, antes de te apresentar, vou deixar tu se apresentar. Fala aí, se apresenta, diz qual é a tua formação, quando tu se formou, onde tu se formou, da onde tu é, André, que eu vou te fazendo as perguntas ao longo da nossa live, né? Pessoal, antes do André falar, vou falar mais uma coisa. A gente nunca tinha conversado ao vivo também. É mais um aluno que eu estou trazendo pela primeira vez e conversando ao vivo com ele. Então, prazer em te conhecer ao vivo, André. Prazer é todo meu, Vitor. É uma honra eu estar aí, né, para poder ajudar você e também para poder ajudar os novos alunos que pensam em entrar aí, que pensam em seguir essa carreira da perícia judicial, né? Bom, como você iniciou já aí, né? Eu sou engenheiro eletricista aqui de Cascavel, no Paraná, né? Me formei na FAG, a Fundação Assis Gurgas, aqui da cidade mesmo. Me formei no final de 2017, com a diplomação no início de 2018, né? E aí caí meio de paraquedas, assim, sabe? A minha ideia inicial era estudar alguma engenharia, mas eu não tinha de cabeça assim bem certo o que eu queria. Ia fazer engenharia civil, não tinha mais vaga quando eu fui me matricular. Aí acabei entrando na elétrica e graças a Deus eu continuei e decidi fazer esse curso aí, né? Mas então eu me formei em 2018. Até então não tinha tido nenhuma experiência com a elétrica, não era técnico, nada, né? E aí em 2018 ainda me formei daquele jeito cru, né? Sem experiência, sem saber para onde ir, sem um norte dos professores, nada. E eu e um colega meu que se formou comigo, a gente começou a trabalhar com projetos elétricos, aquela básica, né? Com Sim. projetos, laudos, às vezes um SPDA, NRD, né? Esse tipo de coisa aí. E aí estava meio fraco no início, assim, eu dei um passo para trás e fui atrás de mais alguns estágios, sabe? Aí eu fiz mais uns 6 meses de estágio ali, e lá por agosto de 2018, eu e mais dois familiares meus, a gente abriu a EcoVolt Energia Solar, né? Que é o nosso negócio na área fotovoltaica, onde eu estou até hoje, né? Nós temos a nossa sede aqui em Cascavel e estamos há 5 anos nessa área. Mas eu sentia que aos poucos a energia solar acabou ficando meio cômodo, sabe? Sim. Eu sabia tudo da nossa área, né? Que a gente trabalha com pequenos e médios projetos. E aí começou a ficar tudo muito cômodo, assim, e eu senti que precisava de um desafio, sabe? Aí, nesse meio tempo, eu e o meu colega, a gente também continuava, né, fazendo alguns projetos, alguns laudos de SPDA, e aí a gente encontrou a perícia judicial, que no início era para ser uma coisa meio extra, só vamos se inscrever aí, sabe? Vamos ver no que dá. E aí, do 2020 começou meio devagarinho e tal, e 2021, 2022 foi uma loucura de nomeações, assim, que eu tive que começar a me organizar bem para encaixar um tempo ali. E essa é uma das grandes vantagens, né, da gente trabalhar com a perícia, porque é tudo no seu tempo, sabe? Você Exatamente. marca a vistoria com antecedência, faz nas suas horas vagas. Então, tudo que você consegue se programar e conciliar com outros trabalhos, né? Se tá com um pouquinho mais de pressa, o cara dá uma acelerada, pô, quero ganhar mais honorários aqui no mês Perfeito. que vem. Vai lá, entrega mais uns laudinhos. Eu tô Exatamente. assim agora. Eu vou fazer uma viagem em junho agora e tô numa corrida
contra o tempo aí. O que eu posso, eu já estou marcando uma perícia em cima da outra para que eu tenha ali um tempo, vá, viaje, volte e Tempinho para ter alguns dias para descansar, emitir esses né? laudos. Sim, para não precisar fazer laudos durante a viagem também. Ainda que seja possível, né? Mas vai querer curtir, certo? Perfeito. Obviamente é importante para a cabeça a gente descansar. Mas que legal o teu relato, então, André. Tu é engenheiro eletricista de 2018, tua formação. Isso, E aí tu abriu uma empresa com familiares na área de energia solar. perfeito. Então, para compreender assim, como é que essas atividades tomam o teu tempo no dia a dia, mais ou menos, né? Em que momento tu faz as petições, as comunicações, os laudos? Em que horário do teu dia tu aproveita para fazer isso? Cara, ó, 90 Aleatório. é à noite. É à noite, sábado, domingo, sabe? Eu não tenho hora, não. É da hora que encaixa ali. E, inclusive, né, isso que a gente tava até falando antes, a grande vantagem, motivo de eu conseguir atuar nesse mercado é essa facilidade de poder trabalhar em outros horários, né? À noite, sábado, domingo e tal. E aí eu tento sempre reservar e me organizar um dia ou dois por semana para que eu já deixe certo para marcar as vistorias já. E aí eu tento sempre, eu faço uma planilha, né, das minhas nomeações e vou sempre acompanhando. Ah, eu tenho uma vistoria para fazer em uma cidade que é 100 ou 200 quilômetros. Eu já tento ver se eu tenho alguma intimação ali perto para ir segurando um pouco, sabe? Para tentar Aí, usar ao máximo. Porque o nosso serviço de energia solar, ele é muito em horário comercial, sabe? É onde acontecem as instalações, é onde acontecem as vendas, as visitas. Então, eu encaixo isso nessas horas vagas mesmo. não, perfeito, André. O teu relato é muito, muito importante também. E parecido com o meu, eu geralmente gosto de fazer as perícias nas sextas-feiras, que é um dia que eu tenho geralmente livre, não tenho live da elétrica forense, Sim, não tenho outros trabalhos também. Geralmente na sexta-feira é o meu dia mais livre, então eu vou acumulando também. Isso que tu falou, eu costumo dizer que é o efeito sanfona da perícia. A gente pode, digamos assim, jogar com o tempo, né? Se a gente quer, como eu falei, receber mais honorário, quer fazer um plano ali mais imediato, a gente pode acelerar o nosso trabalho também, à perfeito. medida que seja Ah, possível, né? Que o tempo permita também. Ou se a gente quer, né, dar uma sequência maior, os prazos dos tribunais eles são bem generosos nesse sentido também, permite com que, por exemplo, né, eu estou acumulando, eu tenho uma perícia para fazer numa cidade mais longe, né, no sul agora de Santa Catarina, numa cidade mais longe. Então, eu botei um prazo de 3 meses para fazer meu exame pericial, já marquei a primeira, porque eu desconfio que vai ter mais alguma ali para ser marcada também próximo da região, então, para dar tempo de todos os processos rolarem e eu conseguir marcar elas juntas. Aí eu vou fazendo assim um planejamento de médio e curto e longo prazo com É, as perícias. e você, com o tempo, você já vai sabendo mais ou menos qual que vai dar certo, onde vão aceitar seus honorários ou não. E eu fico meio de olho também, porque aqui tem algumas varas que eu marco a vistoria e ninguém se manifesta, sabe? E Sim, aí, sim. fazer a vistoria, ninguém peticionou, ninguém disse se ia ou não, indicou assistente técnico, né? Então Sim. acaba que daí eu sempre faço controle, fico de olho para não perder viagens, visitas, isso tudo. Sempre dá aquela avisadinha antes para que não Isso, perca realmente a viagem. Chega lá, o cara não está esperando, né? Aí, meu Deus, o que é isso? Vem um cara me multar. Não, é só uma perícia. exatamente. Às vezes o cara não tem nada a ver, um terceiro, né, uma perícia de dano. Tem a ver, só que não vai ter problemas com o desenrolar do Que é processo, né? Não vai ser quem vai. o caso, né? 95% mais até das minhas perícias são de danos. Eu E ia chegar lá. esses anos eu fui tomando muita porta na cara e tal. É, Fui moldando o discurso, entendendo bem como é que funcionava. Você me ajudou muito eu nisso. ia te perguntar, depois da formação aconteceu mais porta na cara? Eu levei uma. Não é tão recente, eu fiz a perícia em dezembro, acho, num hotel ali. Eu tive que remarcar para o mesmo dia a perícia. O dono do hotel, não, eu não fui avisado e tal, estava bem Sim, desconfiado. Daí eu conversei e falei, não, se tu não deixar eu entrar, pode ser que você seja citado no processo. E aí isso pode gerar
um gasto com advogado e tudo mais. Aí o cara, não, então vem à tarde que eu vou disponibilizar um funcionário para Perfeito. acompanhar vocês. Depois da formação, tu levou porta na cara, André? Não, não mais, porque eu tinha muita dúvida, né? Até a gente entrando já nessa parte das dúvidas que eu tinha antes ou não, até onde que eu podia ir, sabe? Sim. Não tinha muita gente para eu conversar aqui na região, para eu tirar as dúvidas e tal. E aí eu ia. Eu ia Uhum. e dava sorte. Às vezes a pessoa me ia bem, deixava ficar. Outras vezes chamaram a polícia já até, o cara estava armado, sabe? Sim. Coisa que a gente pegou já. Não é comum, mas né, já tiveram Sim. várias situações, digamos assim. Mas a mais recente foi uma perícia que eu tinha numa cerealista, que é registro de 2013 ainda. E aí, após as suas dicas, né, eu fui elaborando um discurso, adotei esse procedimento de entrar em contato. Então, eu tinha meio que uma birra, assim, sabe? Falar, pô, mas quem tem que entrar em contato são as partes, né? São, E aí, realmente são. isso, e aí após eu conversar com você, você me clareou um pouco, falou, viu, o mais interessado em que a perícia ocorra é você. Então, tenta fazer a tua parte também, porque se não der certo, pelo menos você tem provado por A mais B que você tentou, que você fez a sua parte, entrando em contato. Então, essa mais recente agora, que foi a que fugiu um pouco assim, eu entrei em contato e o pessoal que me atendeu, eles disseram que não seria possível realizar, e já aconteceu isso faz muito tempo e tal, e pediram o número do processo, fizeram uma consulta lá, viram que o processo realmente existe, né? Que o juiz realmente solicitou que fosse realizada essa vistoria, mas daí me deram um retorno para que eu solicitasse uma intimação ou uma citação deles no processo para que daí eles abrissem a porta e eu pudesse realizar lá. Então é bom a gente ter esse cuidado de entrar em contato antes, porque também você acaba não perdendo viagem, tempo, né? Beleza. André, uma coisa que eu queria conversar contigo, até também não está no roteiro padrão aqui que eu pergunto aos alunos, mas teve uma vez no grupo que tu botou o teu posicionamento sobre perícia direta versus indireta. Né? Para quem não sabe, a indireta é quando o perito não precisa ir ao local. E tem muita gente que gosta de não fazer perícias indiretas sob a alegação de que não vale a pena ir ao local. Na tua opinião, principalmente na perícia de danos, é a perícia onde isso é muito utilizado como muleta de que o equipamento não está mais no local e tudo mais. Quero que tu transmita aqui com as tuas palavras o quão importante tu acha, mesmo que não tenha mais os equipamentos lá no local, às vezes a gente encontra, mesmo que não tenha, tu acha importante fazer a visita no local dos fatos? Vitor, assim, eu fiz, como você deu uma introdução, né? Eu devo ter feito perícia de danos pelo menos umas 80 já, né? Uhum. Nenhuma os equipamentos estavam lá. Não teve caso nenhum. Exato. Eu encontro aí. Nenhuma fiz de maneira indireta também. Todas eu fui até o local porque, assim, a gente parte da premissa que, por mais que o sinistro tenha ocorrido há, sei lá, 5 anos, como é muito comum, normalmente é um prazo de uns 3, 4 anos, mas às vezes eu pego algumas também de 5 anos, né? Sim, sim. Então, por mais que os equipamentos tenham sido substituídos já, a instalação elétrica, se ela mudou, vai ser para melhor. Ela não Isso. vai piorar, né? Ninguém tinha dispositivo de proteção contra surtos instalado e removeu. Ninguém tinha um quadro de disjuntores em bom estado, com aterramento e removeu, sabe? Então, ao longo do tempo, eu fui elaborando alguns questionamentos e alguns procedimentos que passaram a blindar, sabe? Essa questão de que a instalação ela é mutável e tal. Sim, realmente ela é mutável.
Só que na maioria das vezes, ou não tem quadro de disjuntores, ou não tem aterramento, ou não tem dispositivo de proteção contra surtos no imóvel, né? E aí a gente percebe que os juízes utilizam muito essas informações para tomar decisões. Já tive casos de ocorrência ficou provado que houve uma descarga atmosférica na rede da concessionária no dia do evento, e eu fui até o local, fiz a vistoria, constatei que a instalação estava totalmente fora de norma, e o juiz, mesmo tendo a ocorrência no dia, ele negou a ação por conta da instalação do consumidor estar de norma. Das não conformidades mesmo. Exatamente. E um ponto interessante que eu já peguei umas 4 ou 5 já, é a rede da concessionária, principalmente próximo ao transformador, com para-raio danificado. Eu acho que, assim, quem faz a perícia de danos e acha que um para-raio no transformador danificado não tem importância, eu acho que já está analisando errado. Em que momento que esse para-raio queimou? Bom, aí a gente não sabe. Mas se você analisar o relatório de ocorrências na rede da concessionária, e aí você começa a juntar as peças, né? Você pega uma ou duas descargas atmosféricas próximas à data desse sinistro, não que você crava que é isso, mas você começa a esse dano mais conciso, sabe? Você começa a diminuir as possibilidades. É o que eu costumo falar, vai afunilando, né? A gente começa cheio de hipóteses e à medida que a gente vai implementando os métodos, seja qual perícia for, a gente vai eliminando, né? Eu vejo isso muito na perícia de incêndio, tá? Nas perícias de sinistro em geral, a gente vai conseguindo eliminar as hipóteses assim com uma certa... Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais minucioso a gente é, mais a gente vai conseguindo afunilar. Às vezes o pessoal fala, e quando não for conclusivo, não tiver uma conclusão só, uma hipótese resta, a prova pericial é um dos meios de provas possíveis de serem utilizados no processo também. Então, o juiz ele pode se basear, no nosso país ele tem o livre convencimento que a gente fala, ele pode se basear numa testemunha, numa prova documental ou na prova pericial. Geralmente a prova material ela é muito forte. Geralmente quando ela é solicitada é porque ela vai fazer uma diferença bem grande no processo judicial. E geralmente ela é o diferencial lá para a sentença. Então, tem aquela questão do protagonismo do perito, eu trouxe em outras lives, hoje não vou falar tanto. Mas nós vamos conseguindo afunilar quanto mais conhecimento e quanto mais procura, mais minúcia a gente vai tendo lá no local, analisando, né, não só o relatório da distribuidora, mas indo no local e vendo como é que era a configuração da instalação elétrica, como é que a energia elétrica vinha para aquele local, a entrada de energia, como é que era a unidade consumidor interno. Não consegui te ouvir, não sei se está funcionando. Aonde esses equipamentos estavam? O que eu analiso, eu gosto de analisar muito também a questão dos equipamentos próximos, né? Eu pego muito, por exemplo, o motor de elevador. Não sei de onde que os juízes gostaram tanto de mim para fazer só motor de elevador, né? A maioria, assim, 80%, eu acho. Não é só motor, né? Mas o inversor, as placas de comando e tudo mais. É que aqui no litoral as cidades são bem verticais, eu acho. Tem um pouco da disposição da configuração de como é realmente aqui no litoral, né? Até as Vidanas chegaram ali em 2021 a ganhar das perícias de consumo de energia que antigamente eram as que eu mais realizava, né? Então, bem legal. E eu gostei bastante do teu posicionamento lá dentro do grupo, porque eu concordo contigo. Eu acho que o nosso trabalho como perito, ele é super importante. E a gente tem que respeitar quem está participando do processo judicial também, né? Se está errado, se está certo, eles estão buscando ali o direito deles, beleza? Mas nós, como perito, a gente tem que buscar a verdade que aconteceu com base nos fatos técnicos. E quando a gente deixa de analisar uma coisa em loco, né? A gente deixa por um motivo que a gente acha que não deve ir até o local porque já tem elementos suficientes, a gente pode estar esquecendo de alguma coisa muito importante. Então, teve um exame pericial que o relatório que a distribuidora mostrou nos autos
era inclusive, não era a mesma unidade consumidora. A edificação tinha 2 entradas de energia, era um hotel também, só que foi construída uma parte nova, onde foram os danos e deram um relatório da unidade consumidora antiga. Né? Depois mostraram novamente o documento, também não teve nenhum problema relacionado à interrupção na rede, mas imagina se passa um negócio desse e o perito não faz essa análise completa, né? Poderia estar colocando em risco ali não só o resultado do exame, né, a sentença em si, como o próprio perito estaria ali se arriscando também com um possível dano. Né? E a gente, pelo Código de Processo Civil, a gente tem bastante responsabilidade, pode ter que arcar com os danos se comprovado. Perfeito. Então, é um trabalho que tem que ser muito bem pensado, feito. E aqui em Santa Catarina eu fiz algumas perícias indiretas, eu tenho até uma para fazer, mas eu não peço, né? Eu nunca peço para o juiz fazer. Às vezes as partes argumentam no processo e o juiz defere ou não defere esse pedido. Na maioria das vezes é direto, né? Tem, enfim, um monte de perícia já marcada, mas em alguns casos o juiz, talvez por não conhecer também os métodos, ou por outro perito já ter feito dessa forma no passado, mas eu vejo isso, inclusive, como um problema para a nossa engenharia elétrica. Eu vejo que a robotização, né, a não minúcia, deixar fazer as coisas pela metade, muitas vezes, deixar de fazer por completo um trabalho facilita com que outras formações, né, a engenharia civil, por exemplo, a arquitetura, possa entrar nesse mercado e fazer, basear só um relatório de distribuidora de energia elétrica. Além de perigoso, né, pode ser que outras formações comecem a se apoderar desse serviço, e nós da engenharia elétrica já temos bastante problemas em relação a isso. Então, quanto mais superficial, quanto mais raso for a maioria dos trabalhos feitos por engenheiros eletricistas, menos insubstituíveis nós vamos nos tornar. Então, a gente vai ser substituído muitas vezes só pelo relatório no futuro, ou por engenheiros, ou por arquitetos, porque é isso que estão tentando fazer quando não se vai ao local dos fatos. Então, é um posicionamento que eu gosto bastante e acho muito importante nessa mentalidade. Aliás, a gente conversa às vezes no WhatsApp e eu vejo que tem uma mentalidade muito boa. Tu, Guilherme, o Jorge, ontem teve na live, que trazem mentalidades muito importantes. Eu vejo, quando a pessoa vai crescer, eu já consigo enxergar assim, onde ela vai conseguir chegar pela questão da mentalidade. Acho que tudo começa na nossa cabeça. Como é que tu conheceu a elétrica forense, André? Conta para o pessoal. Eu conheci você pelo Instagram. Né, eu comecei a atuar como perito em 2020 e eu fiz, né, você sabe melhor do que ninguém, um curso genérico daqueles que eram engenheiros que dava, deve até Era o que tinha, né? Era o que tinha, não tem? Exatamente. E aí no curso eu, digamos assim, eu comprei essa ideia pela perícia de consumo de consumo de energia, né? Sim. Fiz o curso e tal, né? E aí me inscrevi nos tribunais e veio a primeira nomeação e a hora que eu vi, eu falei, não, mas não foi isso aqui que eu me inscrevi. Não é isso? Como assim? Dano de seguradora em equipamento. Nossa, aí foi um Deus nos acuda, digamos assim, né? Procurando vídeo, procurando documento e referência, conversando com outros colegas, ninguém sabia. E aí foi nessa, tipo, aos trancos e barrancos, por mais de um ano, assim. Aí a hora que eu tava entendendo bem, já ali no meio de 2021, aí eu encontrei você no Instagram. E aí eu já comecei de cara a pegar algumas coisas assim, porque quando a gente está conhecendo esse mercado, a gente tem uma ideia. Quando eu já estava inserido nele há um ano e tinha diversas dúvidas, a hora que eu abri o teu Instagram, você me clareou números já, sabe? De cara ali. E aí eu te mandei, né, algumas mensagens ali na caixa de perguntas e tal.
mas ainda tinha umas coisas específicas assim da área que eu falei, não, não é suficiente ainda. E daí eu entrei na sua turma no início de 2022, né? Isso. No início de 2022 e fui direto para Titanos, que é o meu Tu tinha um caso em andamento, inclusive eu te ajudei naquele caso, né? Foi o suporte ali bem rápido. Eu estava recebendo a turma, tu já queria que eu te ajudasse. Eu, era um não, calma aí, caso, André, vou dar um jeito aqui, vamos era um tentar, caso deu certo. de uma cabine de média tensão, né? Que deu um evento lá e danificou essa cabine inteira, e era a minha primeira de média tensão, e aí também era a primeira com valor agregado maior, sabe? E aí eu falei, cara, aqui não tem como eu ter dúvida e tal. E aí eu volto um pouco no que você falou antes sobre as hipóteses, né? Porque eu achava no início, porque como eu fiz um curso de consumo, normalmente a conclusão dessa perícia você consegue chegar, né? Em uma conclusão mais objetiva, né? Agora, na de danos, eu dificilmente eu conseguia chegar em algum lugar e isso ia me incomodando, sabe? Me incomodando. Eu falei, não, vou dar uma conversada com o Vitor, vou assistir às aulas. E aí, quando eu também peguei os seus exemplos de laudo e submeti um laudo meu à sua análise, aí eu dei uma respirada com mais calma, sabe? Falei, não, é isso aqui. Então, porque é a eliminação de hipótese pura, assim, é puramente isso. E quanto mais você vai realizando vistorias, escrevendo laudos, mais hipóteses você vai criando também. E aí, ao longo do meu laudo, eu vou, digamos assim, excluindo elas para deixar na conclusão lá uma ou duas hipóteses ali que estão mais próximas ao que realmente aconteceu. Mas eu te achei no Instagram no meio de um turbilhão de nomeações assim que eu cheguei a ter entre 2021, final de 2021 e início de 2022, 8 nomeações no mês, 9 outra. Em um mês eu tinha um pouco menos, mas eu abri o processo, envolvia quatro vistorias, um processo só. Até ficar meio desesperado, uma coisa que ninguém sabia me ajudar, então eu falei, não, que buscar ajuda, que aquele trabalho que era para secundário no início começou a corpo, começou a ter um retorno financeiro muito bom e eu tenho que levar isso aqui mais a sério um pouco, que é uma oportunidade boa. E foi nesse turbilhão aí, digamos assim, que eu encontrei você. Que legal, André. Não, duas coisas bem importantes sobre o que tu comentou. Primeiro, a evolução que a gente vai tendo ao longo, né, dos nossos trabalhos como perito, a questão da experiência, expertise como perito mesmo, né? A gente vai aprendendo a lidar com diversas nuances que a gente tem. Daí tu pegou uma primeira perícia que envolvia média tensão, e aí não tem legislação que fale sobre média tensão, e aí, putz, e agora o que eu faço? Se eu não posso me embasar em nada, meus argumentos, aí se perdeu, né? O perito fica doido, né? E é uma coisa, por isso que eu trago a metodologia bem forte dentro da formação, que é justamente para o perito não ficar refém de uma norma. Né? As normas são importantes também, vai ter quesitos sobre normas, a gente não pode ficar refém da norma, a gente tem que realmente fazer uma análise tentando buscar o nexo causal, isso que é o mais importante. Perfeito. E aí a ANEEL não diz o que o perito tem que fazer quando é um caso, né, de alta tensão ou média tensão, e aí entra em cena realmente não, peraí, vamos ter que analisar aqui um pouco mais profundamente, ver realmente o que a ANEEL queria com aquele documento, por que ela fez isso, mas por que ela coloca essas ressalvas também? Será que todo o sistema de distribuição tem capacidade de me informar sobre isso com correção? Né? Então é muito importante que seja mais do que isso analisado em qualquer caso, né? Não só em baixa tensão, em média tensão ou vice-versa. E outra coisa legal é também a nossa evolução no trabalho com a escrita dos laudos periciais, é uma coisa que me desenvolveu demais. Como é que foi para ti o desenvolvimento da escrita?
desenvolvimento, assim, se você faz, às vezes, uma comparação dos primeiros laudos que você escreveu, né? E eu nem digo por questão de vocabulário, nada, é mais por segurança mesmo. Segurança. Você fica só em cima do muro, assim, não afirmava nada e tal. E aí você começa a ter mais segurança nas suas afirmações, e essa segurança vem com a experiência, né? Vem com você fazer uma perícia em cima da outra e entendendo melhor como é que o processo funciona e analisando nesse meio tempo o que para mim é essencial também, algumas conclusões do juiz sobre os O que, que eles querem, né? O que eles precisam. Aí você começa a ver que o laudo que você escreveu, ele utilizou isso e isso, ele citou essa parte, então vou dar uma ênfase um pouco maior aqui. E o que o nosso contato, o seu curso, e principalmente os exemplos de laudo que você deu me ajudaram muito, foi com alguns termos, sabe? Buscar o nexo causal, indícios técnicos, elementos indictivos, sabe? Você começa a usar alguns termos que você não está afirmando, mas você está dando uma ênfase naquela hipótese ali, ó. Não é, eu não achei nada que comprove o nexo causal, né, vinculando o dano a uma possível falha no fornecimento de energia por parte da concessionária. Então, você vai, com o tempo, melhorando a escrita demais, assim, e encaixando algumas palavras e alguns termos que, primeiramente, enriquecem esse laudo, né? E, no fim, eles te dão uma segurança muito maior para você concluir. E, assim, os laudos, eu sinto muito que o processo de danos que eu faço, os escritórios de advocacia e as concessionárias é uma coisa meio robotizada. Já estão, mas Então, eles têm demais. nunca tem uma impugnação de laudo com muito afinco, sabe? Algo que, pô, aqui eles foram fundo mesmo. Normalmente é meio genérico, assim, eu já... Depende muito do valor da causa. Se ultrapassa 30 mil, aí eles se preocupam mais, botam um assistente, o assistente acompanha também. Mas em menores realmente é meio robótico e eu acho que eles não impugnam para não gerar mais retrabalho, eu não sei, né? Isso mesmo. Essas pequenas que eu faço bastante aqui, até 5 mil reais, sabe? Que danificou uma televisão, uma antena, uma central de alarme, isso tem muito, muito, muito. Essas, normalmente, a seguradora, no caso a autora, o escritório de advocacia, nem manda assistente técnico, sabe? Para te dizer assim, ó, que eu devo ter tido acompanhamento de assistente técnico em perícia de danos numas 4 ou 5. Muito difícil. Só quando é em uma indústria, quando é em um edifício que queimaram muitos componentes de elevadores, e igual você disse, acima de uns 30 mil, as partes começam a analisar com mais cuidado, sabe? Mas cuidam mais. Exatamente. E a questão da escrita do laudo, André, quanto tempo tu demora para escrever teus laudos normalmente? É um dado importante para o pessoal entender o valor da hora técnica também da perícia, o quanto de trabalho a gente consegue fazer e a quantidade de tempo. Quando são laudos, esses mais comuns, de danos em residências ou em empresas que danificaram eletrodomésticos comuns, eu posso te dizer que eu escrevo um laudo numas 4 horas. Mas varia um pouco também com o número de quesitos. Eu já peguei que tem alguns de advocacia que nem mandam quesitos e tem alguns que mandam um monte. E pelo que eu conversei com você já, a Copel também ela é muito... digamos assim, eles fazem bastante quesitos, né? Um número bem elevado de questionamentos. Isso. Então,
Normalmente a Copel me faz uns 40 questionamentos e a autora uns 10. Tá? Então vamos usar uma média de 50 quesitos mais ou menos. Mas como eu já fiz vários desses, então ele sai mais rápido. Então vai umas 4 horas para eu escrever o laudo e depois, num outro dia, eu reviso ele inteiro. Aí eu leio ele em voz alta, eu vou analisando como as palavras soam, né? Se eu estou indo muito, se eu estou sendo muito crítico para um lado aqui, porque às vezes você vê alguns questionamentos, alguns laudos de oficina no meio que você fala, Sim. não pode ser isso daqui, sabe? Para. Sim, sim. Oscilação, foi oscilação na energia. Exatamente. Aí é pra caramba. Oscilação brusca de voltagem, sabe? É uns termos assim, é um absurdo, é um absurdo. E aí você tem que ser meio ponderado para, né, não passar ponto e tal. Então eu leio bem, porque normalmente quando você está no fim do laudo, você está mais no automático já, né? Sim. Então, eu diria umas 4 horas para escrever um laudo que eu tenho modelo e experiência já, né? E mais umas 2 horas para eu revisar esse laudo. Aí eu emito a RT, junto os documentos. E é um procedimento que você tem que cuidar também para não cometer nenhuma gafe ali, digamos assim, de protocolar em processo errado, que você está pegando como referência, né? Então, eu te diria que um laudo desses comuns sai numas 6 horas hoje. Mas eu tive um caso que a gente conversou recentemente do laudo para revisão de ICMS, né? Esse laudo eu demorei umas 2 semanas para escrever ele. Em horas, eu devo ter demorado para escrever e revisar umas 20 horas. Sim, não, varia. A perícia de consumo de energia. Nas de danos eu também demoro entre 5 e 8 horas, dependendo do que tem ali para ser analisado, da quantidade de unidades Tem muito consumidas. valor, né? Isso. O que é também, às vezes tem que fazer pesquisa, ou às vezes tem quesitos sobre o produto em si. As perícias de danos são rápidas, assim como as de irregularidades. As de irregularidades também tenho bastante experiência, eu já consigo fazer de forma bem rápida também. As de consumo de energia tem uma variação bem grande quando é divergência no valor cobrado. Às vezes é uma coisa fácil de ser analisada, às vezes está num documento, às vezes precisa de uma análise mais profunda. Aí varia, né? Pode demorar até mais de 20 horas também, ou rapidinho, dependendo do caso. As de incêndios demoram 20 horas, as de acidentes com eletricidade demoram umas 16 horas também, fazendo uma média assim. Então, é isso aí. Quanto mais... Uma coisa muito importante, não sei se tu concorda, André, sobre a segurança, ter os modelos, também já ter feito perícias, mas principalmente a segurança em estar escrevendo o que a gente está escrevendo. Tu acha que isso é importante para acelerar a velocidade do trabalho como perito? Assim. Até pelo corroendo, né? Exatamente. Eu me lembro das primeiras que eu fiz assim, na hora de escrever, você fala, cara, por onde que eu começo, como é que eu vou organizar isso? Mas ao longo como é que posso dizer, ao longo do caminho, você vai já desenvolvendo uma metodologia não só de exame, mas uma metodologia de escrita também. Porque eu tenho 7 laudos para escrever. E alguns, eles estavam pendentes de documentação da concessionária. Voltando um pouquinho naquilo lá que você falou de importância de exame em loco, já aconteceram várias vezes, inclusive fazem uns 15 dias, de eu ir até o local fazer a perícia, só que o endereço está errado. E aí a concessionária, ela faz a pesquisa pelo nome e pelo CPF do cliente, mas às vezes ele tem várias unidades. E aí eu fiquei pendente de a concessionária me mandar os documentos da unidade correta, que ficava a uns 5 quilômetros da outra lá. Nossa! Como é que eu
vou fazer uma análise documental só se eu não garanto que esses documentos estão corretos. Se os documentos da unidade consumidora é correto ou não. Pior ainda, é na área rural. E aí não tem número, não tem rua, sabe? Sim. É a Tem que unidade. pedir a geolocalização nesses caras. Aí eu cheguei no local, liguei pro segurado, ele disse que não era lá e passou a localização do endereço correto. Então, assim, aí acaba que às vezes você tem um acúmulo, né? Às vezes eu escrevo laudos, você também deve fazer isso. No final do ano, faz um monte de perícias até entrar em recesso e utiliza esse mais de um mês ali para escrever os laudos. E os processos eles demoram a voltar, né? Então, como você esquece as coisas, você vai desenvolvendo uma metodologia de escrita, de modo que no decorrer do laudo você tem tópicos que te remetam às situações que você vivenciou lá. Então, você vai primeiramente fazer a análise dos documentos, depois no laudo que eu uso como modelo, eu já tenho as fotos, o que eu preciso escrever sobre o que eu encontrei lá. Então, esse quebra-cabeça vai sendo montado, né? E isso não adianta, não tem modelo, não tem receita de bolo, é cada um com o seu método, cada um com a sua experiência. E que é assim, é ao longo dos meses, ao longo dos exames, que vai pegando o jeito, né? Digamos assim. Sim. Maravilha, André. E qual o maior destaque da formação em perícias judiciais elétricas para ti, assim, que tu mais gostou, o que mais te transformou dentro da formação, o que tu mais gostou ali dentro, que te ajudou nessas demandas que tu teve? Tu já falou um pouquinho, mas estava aqui no nosso roteiro e perguntei de novo. Certo. Então, Vitor, o que me chamou a atenção é que você é uma referência não em um modelo específico, né? Que você tem conhecimento e tem bagagem em toda a gama de perícias que a engenharia elétrica ela te abre, né? Digamos assim. Sim. Eu até conversando com você e com outros colegas, eu assisti a live do Jefferson na sexta-feira. Eu vejo que eu sou um caso à parte, assim, porque eu só pego de danos. Uma pergunta que eu tenho para ti, Jefferson, qual é o raio de atuação teu hoje? Eu aumentei um pouco, tá? Eu aumentei um pouco porque eu queria me desafiar um pouco mais, ver se vinha, surge uma coisa lá. Tinha alguma outra coisa. Eu estou atuando hoje até 300 quilômetros, mais ou menos. Eu vou muito por raio, tá? Eu vou mais por tempo. Eu tento ali... Aí no Paraná é complicado, né? Longe. Tento fazer uma vistoria que, se eu saia bem cedo, até final da tarde, eu tô em casa, sabe? É o mesmo caso, né? Algumas estradas rurais ou ligando pequenas cidades aqui são bem complicadas. Às vezes, para você fazer 100 quilômetros, você demora de 3 horas, às vezes. Tá? Então, eu olho mais pelo tempo em si. Mas o que me ajudou muito foi essa tua capacidade de falar sobre todas as searas, digamos assim, né? Sobre a perícia de danos, a de consumo, a de incêndio, que eu acho que são o carro-chefe, né? E aí isso remuneram mais, inclusive, a de incêndio e agora a fotovoltaica está indo muito forte. E o que eu dei destaque até em uma conversa, a gente teve, se eu não me engano, no meu testemunho que eu gravei até. Para mim, o que é imensurável, assim, o que não tem preço é a análise no laudo que você faz. Né? Então, ali a gente pode rejeitar o laudo da análise. Talvez quem esteja entrando agora não tenha ideia do valor que é isso aí. Exatamente. Mas eu tinha 1 ano e meio de dúvidas já, sabe? Eu tinha 1 ano e meio de perguntas e dúvidas. E eu até me lembro que um dia você abriu para que eu te mandasse algumas dúvidas. Eu fiz um questionário lá de umas 10 dúvidas, que era aquilo que me pegava toda a perícia. Toda perícia, a concessionária fazia aquela pergunta e eu ficava... E essa informação não existe, entendeu? Não adianta você ir no Google, não adianta você
procurar norma. Não tem metodologia, não. Exatamente. Você não acha isso. Aí isso é conversa, isso é dedicação do professor em avaliar e ajudar. E aí, a hora que você leu o meu laudo, falou, ó, eu alteraria uns termos, isso, mas eu acredito que você está indo no caminho certo, é mais ou menos isso mesmo. Isso tira aquele peso, assim, sabe? Então, nos meus laudos de danos, eu espero que eu esteja fazendo um trabalho bom, porque eu só sou Tá nomeado. lindo demais, tá? Aquele de média tensão que a gente viu junto, Isso, me deu dois, né, para me dar uma analisada de média isso. tensão, eu achei fantástico o trabalho. Aham. E eram muitos quesitos e é uma coisa muito difícil de se manter no laudo, principalmente com quesitos capciosos como eram aqueles, é ter uma linha de raciocínio que não tenha incongruência, não tenha divergência, e tu foi mantendo ali, alguns eu te ajudei também. Isso. Mas Hoje, isso é super importante. hoje mesmo eu estava escrevendo um laudo hoje de manhã. Isso que você falou em manter a linha de raciocínio e tal. E aí eu não estava conseguindo manter aquele foco, sabe? Aí eu já paro, deixo de lado um pouco, porque a hora que você começa a escrever o laudo, você tem que entrar naquele mundo. Você tem Concentrar. naquele sinistro, você tem que ter na tua frente, bem nítido, quais foram as datas, porque tem muito erro de data aí. Datas também, do histórico. O histórico é muito importante a gente conferir. Isso, a gente está com um foco muito grande, e aí a gente volta um pouquinho mais na importância, eu gosto de bater nessa tecla, de fazer a visita ou não. Lógico que a gente Sim. não pode utilizar elementos subjetivos na hora de escrever o laudo. Mas, assim, tem algumas perícias que você vai realizar que você vê que pode ser golpe, sabe? Sim. E foram danificando Fraude securitária. isso, foram danificando alguns itens ao longo ao longo dos tempos. O cliente falando aquilo lá, esperou uma chuva. Isso tudo junto. Lógico que a gente não pode trazer essas subjetividades ao laudo, né? Mas isso já te faz analisar de uma outra forma, com um Claro. critério um pouco melhor. Tá? Esse confronto, basicamente, que tu tá me falando, tu fez um confronto de informações com que tu vê em loco e nos documentos. Isso, dentro da minha metodologia, lá dentro da formação, é base, é início, é pré-requisito. Né? O que tu falou sobre os diversos tipos de perícia que eu ensino dentro da formação e tenho como experiência, inclusive, né, depois que eu iniciei a elétrica forense, essa base de dados mental aumentou muito, porque eu vi um laudo de um aluno de um tipo, um acidente aqui, um incêndio lá, um incêndio, uma pastagem que eu nunca fiz, por exemplo, e aí eu vou agregando cada vez mais conhecimento. Esse Então, ICMS, né, até você falou. sim. Tipo, eu vou conseguindo cada vez mais ter soluções também. Vou pensando às vezes junto com o aluno, um método, né? Qual é o segredo? Né? Eu trago muito os meus conhecimentos da criminalística, que é o primeiro tipo de prova pericial que veio, que é basicamente as pessoas não serem presas por injustiça, né? Imagina o dano que pode causar na vida de uma pessoa, que é função do Estado, né? A área criminal. Então, trouxe esse conhecimento baseado nos princípios. Aí, todo método que eu vejo, penso, se é possível de ser aplicado numa perícia, eu confronto com os princípios e vejo, pô, será que esse método aqui, por exemplo, fazer uma medição instantânea para ver se tem fuga de corrente e colocar isso no laudo conclusivamente seria um erro, porque existe um princípio que diz que a prova pericial deve ser independente em relação ao tempo, invariante em relação ao tempo, em relação ao perito que o produziu. Né? Então a gente tem que pensar, não, se eu medir hoje uma situação, talvez essa medição lá na data dos fatos, que ensejou o sinistro, um incêndio, um dano, enfim, pode ser completamente diferente. Então, isso não está me trazendo uma convicção acerca do que aconteceu. Mas existem outros elementos que a visita in loco, por exemplo, nos ajuda nesse confronto. Começar bem o exame pericial, né? Nos dá a certeza que nós estamos começando com uma base correta, aquela análise, aquelas hipóteses elencadas inicialmente. Então, isso é super importante. O que você diria para quem está começando, André, já indo encerrar a nossa live agora?
O que tu diria para quem está começando na engenharia elétrica, na área de perícias e sobre a formação em perícias judiciais elétricas? Comenta aí com o pessoal. E, não, antes dessa, qual é a tua maior realização com perícia? Qual é o teu melhor sentimento? Assim, o que tu mais gosta na perícia em relação ao sentimento? Além da transformação, além dos honorários, enfim. Mas o que tu gosta? O que te fez ficar além dos honorários na perícia? Eu ia utilizar isso já para responder a tua última ali. Mas, assim, eu assisti uma live de um repórter esses tempos atrás. E é uma coisa que eu utilizo muito. Se você está executando algum serviço no seu dia a dia, alguma atividade, e não te dá um frio na barriga em executar aquilo lá, tem alguma coisa errada. Sabe? Você tá fadado a ter aquela rotina que ninguém quer, aquele trabalho maçante, cansativo e tal. Então, isso a perícia me ajuda muito, sabe? Cada exame é um frio na barriga sempre, porque você sabe a responsabilidade, e aí entra numa outra coisa que eu também gosto muito, se sentir importante, sabe? Você se sente extremamente importante, respeitado, valorizado, né? Então, você vê que o seu trabalho está tendo uma função não só econômica, mas às vezes social até, em algumas assistências, né, gratuitas, né, isso. Então, você se sente fazendo parte de um sistema onde você tem uma importância muito grande nele, sabe? Então, isso que eu gosto muito. E também, obviamente, a liberdade que isso traz. E quando você aumenta um pouco o seu raio, que você começa a atuar em outra cidade, eu vejo você fazendo isso muito, a gente conversou recentemente até, e incluir alguns destinos, né? Roteiros turísticos. Exatamente, eu moro próximo a Foz do Iguaçu aqui. Então, sempre que eu tenho alguma perícia lá, eu já agendo para uma sexta-feira, já passo o final de semana em um hotel. Eu fui recentemente para Paranaguá, dei uma passada na praia já lá. Então, você acaba saindo da sua rotina de escritório só, aquele serviço maçante, sabe? E começa a ter um trabalho e uma ação que te faz se sentir importante, te dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo, e a hora que você finaliza, você entra no carro para ir embora e escrever o laudo, cara, é uma sensação indescritível, é muito boa. Tempos atrás eu fui para uma cidade próxima aqui e eu realizei 4 exames em um dia só, os 4 de uma manhã eu fiz. Então foi assim, um em cima do outro, sabe? Aquela tensão e tal. A hora que eu finalizei o último, entrei no carro para vir embora, falei, que realidade, que legal. ganha o dia ali. Você ganha o dia ali. Então, eu acho que esse é o principal benefício que esse trabalho ele te propõe, digamos assim. Eu até vou contar uma experiência legal. Além da gente ser peça-chave, como tu está falando, no mundo onde os engenheiros eletricistas são contratados como analistas, técnicos administrativos, como foi meu caso no concurso, ganhando 3.500 para fazer coisas de engenheiro. Então, ser peça-chave, eu acho que é uma coisa que, até para a autoestima do engenheiro eletricista, é super importante. Para mim, bateu muito forte. Para mim, foi muito forte, assim, a questão da justiça, de ver o meu laudo sendo utilizado na sentença. Tem uma coisa que eu gosto, eu acho que eu gosto mais da perícia, do exame pericial em loco. Eu saio muito animado para fazer eles, às vezes às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para fazer render, fazer mais de um, né? Sim. Eu saio animado durante o exame pericial. Quando eu escrevo a conclusão do meu laudo pericial, dá mais um esplendor interno, eu fico muito feliz. Cheguei aqui ao resultado, ficou legal assim. E aí, depois o juiz na sentença, indo
na conclusão, com o meu laudo, botando a minha palavra dentro do laudo pericial, outra coisa fantástica. Aí vem os honorários e vem e coroa tudo aquilo ali com a questão da remuneração. E outra coisa legal que te fez eu lembrar sobre aproveitar a viagem, ou seja, o meio do caminho para fazer um roteiro, ou como eu fiz aqui na Serra, eu levei minha esposa, ela foi na perícia junto comigo como assistente, bateu algumas fotos ali, até mostrei no Instagram também, me ajudou a bater outras fotos para a perícia. A gente entrou ali num campo de soja, né, e ela só tinha acompanhado uma perícia de danos outra vez comigo. E a gente, antes, né, a gente estava, nesse dia, a gente ficou naquelas cabaninhas de Airbnb bonitinhas, com a vista bonita e tal, cafezinho da manhã legal e tal. Aproveitamos a viagem, que era na Serra, aqui para ficar ali na região de Urubici, que é bem bacana. Aí, nesse primeiro dia, até a metade da tarde do segundo dia, pá, que legal, até agora o que mais eu gostei, ela falou para mim, fui ir na perícia, que legal que é a perícia, né? Tipo, ela não é da área, bem longe da área, inclusive, é empresária e tudo mais. E aí ela estava super animada. Eu só perdi a perícia, eu só perdi a hora que a gente foi na vinícola. Que aí até eu gostei bastante da vinícola. Aí eu visitinha na vinícola, comi as uvinhas lá como é que funcionava para o vinho ficar melhor, mais concentrada a uva. Aí depois a gente bebeu lá uns vinhozinhos, foi bem legal. Aí passei o coroado, né? Depois escrevi o laudo. O laudo não foi impugnado por nenhuma das partes, então foi perfeito. Tudo certo. Perfeito. E o que você disse, o sentimento que você tem quando um juiz ele utiliza o laudo e ele cita as mesmas palavras que você usou, aí não tem sentimento de importância maior que esse daí mesmo, né? Ele já aconteceu do juiz, inclusive, recortar alguns trechos. Recorta, copia e cola mesmo. Isso, hein? Ele faz um embasamento e daí, ó, como falou nessa resposta, nesse quesito, na conclusão. Nem abre espaço para impugnações. Essa é a melhor. Tem um juiz aqui que usa a palavra, as respostas firmes e coerentes do perito. Perfeito. Acabou. Aí enche a bola do perito. Maravilha, André. Que legal. Então tá, André, vou te liberar aí. Muito obrigado por ter participado. Como é que foi a experiência de participar? Já tinha convidado o André umas 3 vezes. Exatamente. Eu numa segurança, falei, será que eu vou ter o suficiente para agregar? Eu vi a sua Jefferson na sexta, que foi uma hora, né? Aí eu falei, cara, 1 hora eu vou ter que ir ali, né? E aí, cara, foi ótimo. Espero que eu tenha conseguido ajudar o pessoal que pensa em entrar, que tem alguma dúvida, que acha que é um ramo bom de se atuar, e além da questão financeira que você deixou provado já, né, com várias postagens e com vários relatos, ainda é uma profissão que ela deixa, você se sente realizado. Essa é a palavra. Isso eu garanti que anda ao lado da questão financeira ali. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar e esclarecer um pouco, né, quais são os tipos de perícia que eu atuo, as dificuldades que variam de estado para estado, né, então tem suas particularidades, e também alguma dúvida que o pessoal... É verdade, vamos responder as dúvidas aí. Antes de responder as dúvidas, André, o que tu fala sobre a realização, né? Eu trouxe aqui o Jefferson com um pouco mais de experiência, mas ontem eu trouxe o Jorge, 30 anos. Qual é a tua idade? Eu tenho 27. 27 anos aí, ó, realizado na engenharia elétrica. É quase um milagre isso, tá? Que coisa boa, então. Nós jovens, eu tenho 30 também. Sou bem novo. Me acho novo, estou meio, né? Estou trabalhando bastante ultimamente, mas me considero ainda um jovem com muito potencial ao trabalho. Com certeza. Assim, espero que prossiga com bastante trabalho como está sendo maravilhoso. Vamos tirar algumas dúvidas aqui do pessoal antes de te liberar, que eu acho que tem uma para ti. Quanto tempo, em média, vocês demoram para receber pela perícia? Depois que tu entrega o laudo, pede solicitação de adiantamento, André? Eu não pedi antes. Em algumas eu peço quando o valor é um pouco maior.
Aham. sabe? Tem algumas ali que uns honorários um pouco maior que o atual, que eu peço 50% antes. Mas a minha média de recebimento da nomeação até a liberação do alvará vai um ano e Um meio. ano. Então é isso que é aquela bola de neve, né? É, Você a, exame, o alimentação. giro, né? A gente se preparar para o giro. Por isso que eu coloco renda extra também. E vem a nomeação, às vezes o perito, tu agora já está mais tranquilo, tem muitas perícias, tu cadencia bastante, que nem eu também cadencio. Dependendo da vara judiciária, até em 6 meses já está tudo certinho e tudo mais. E depois que tu entrega o laudo, quanto tempo tu demora? Ou tu chega a pedir os alvarás, ou espera o juiz se manifestar nos autos? Varia muito, tá, Vitor? Varia muito. Tem Varia algumas isso, conforme o juiz. varas aqui na região que são bem lentas. Então, Uhum. às vezes eu peticiono o laudo, daqui a pouco eu vou dar uma olhada nesse processo de novo, já fazem 60 dias que eu peticionei o laudo e ainda Uhum. ninguém me manifestou. Tá inerte, o juiz está E de férias. aí, se eu vejo que começa a demorar muito, eu peço. Mas tem algumas varas aqui que me nomeiam bastante, que eu acho que eles têm até a minha conta do banco salva já. E eu, Tem. Teve um recente que o juiz pediu o expresso, o alvará intimou o perito e a funcionária lá do cartório já sabia. então, eu peticiono esse laudo e às vezes dentro de um mês, antes de responder a impugnação, nada, eu já recebo esses honorários aí. Inclusive, recentemente teve uma que a parte ela depositou o valor da perícia em juízo, né, para eu marcar essa auditoria ainda, e de tantas nomeações que eu já tive lá, eles me depositaram 50% que eu pedi. Às vezes o juiz deposita 50% sem nem o perito pedir também. Então, Principalmente quem tem mais perícias como eu, como tu, enfim. varia. Ele já, dependendo do juiz, ele tem um comportamento, às vezes nem o perito nem precisa pedir o adiantamento, já vem antes da perícia também, Perfeito. metade dos honorários. Então varia realmente conforme a justiça. E é uma coisa que eu costumo falar bastante, né? Quanto mais confiança eles têm, mais eles liberam as coisas para o perito, mais eles sabem que o perito vai entregar um bom resultado. Então é muito importante a Exatamente. evolução, desempenho, aumentar ao longo do tempo, a capacitação, enfim, estudar realmente é fundamental, porque criando esse vínculo de confiança, o perito consegue majorar a assistência judiciária gratuita, consegue adiantar 50% dos honorários, consegue mais nomeações para aquele mesmo juiz, para aquela mesma vara judiciária. Para mim, o segredo está aí, focar sempre no médio e longo prazo. Né? Às vezes o pessoal fica preocupado, se vier poucas perícias no início, ou se, a mesma coisa, se vier 5 perícias no início, ou uma perícia no início, a dificuldade tua é se manter no jogo inicialmente, ainda mais para o engenheiro eletricista que não conhece aqueles negócios do processo judicial, as burocracias, enfim, envolvidas. Depois tem a questão da metodologia também. Então, o André trouxe a história dele aqui, que é muito importante, a necessidade de segurança também sobre o que está sendo escrito, para não ser corroído internamente. E a insegurança ela fica clara, inclusive, no laudo pericial. Tá? É uma coisa que No fica uma laudo, impressãozinha. a insegurança ela fica clara no exame. No exame também. Exatamente. E tudo que vai sendo construído ao longo do exame reflete no laudo, basicamente. Perfeito. Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta aí. Tá com pressa, André? Não, não. Tranquilo. Tranquilo. Qual é a média do prazo que é determinado pelo juiz? Isso vale para São Paulo também? Geralmente, os meus prazos, tá, Kleber? 30 dias para entrega do laudo. Acho que é essa a pergunta. Né? Para ti também, André? É o mesmo aqui. Aí o perito, se quiser ter pressa e entregar em 5 dias para receber mais rápido, pode entregar. Né? O perito tem um poder de sanfonar o tempo no processo judicial. Né? Claro que depende também dos funcionários, do juiz, mas a gente consegue, né? Se tem interesse em receber mais rápido. Eu e o André também, a gente estava conversando aqui na live, a gente vai cadenciando a perícia para botar cada vez mais perícias no mesmo dia, aproveitar a mesma viagem. Então, é uma forma da gente aumentar o valor da hora técnica, enfim, e ter um rendimento a mais, um processo mais bem definido em relação a tudo isso. Mas tem, por exemplo, alunos
porque eu oriento, se tu já quer receber mais rápido, é a tua primeira perícia, os primeiros perícios, já faz propósito de honorário, já solicita documentos e já marca exame na primeira petição. Aí em 4 meses está muitas vezes com dinheiro já na conta. Ó, o Velton perguntou: Vitor e André, tudo bem? Nessa questão de raio de atuação, vocês recomendam pegar todas as cidades ou somente nas cidades próximas? Eu pego todas num raio de 250 quilômetros ou 3 horas, a mesma coisa que o Guilherme falou, que o André falou, desculpa. O André também comentou, depende, aí ele fez uma análise mais criteriosa das estradas dele, acho que foi isso, né, André? Para ver se vale a pena e tudo mais. O Eric está perguntando, já aluno da formação agora da turma 10, seja bem-vindo, Eric. No dia da vistoria, o assistente realiza questionamentos ao perito? Como é que foi contigo nas tuas experiências, André? Aquele laudo que eu comentei contigo, que era de uma revisão de ICMS, né, que era uma causa bem elevada, se não me engano era 105 mil, tinham assistentes técnicos da autora, da requerida e tinha advogada da autora também. Então, eles me fizeram questionamentos aí, fizeram me colocar contra a parede, assim, sabe? Então, volta um pouco no que a gente estava falando de experiência e de segurança, que é uma coisa que você fala muito no curso também sobre os limites, né? Quais são, vamos usar um termo, os direitos e os deveres que o perito tem. Até onde vai o limite dele, mas até onde vai a autoridade dele também. Então, às vezes, se é uma causa que é um valor mais elevado um pouco, tem que ter uma segurança ali para não deixar os advogados te colocarem contra a parede. Tomar conta. Depois, se você faz alguma afirmação sob pressão, ali, uma coisa assim, eles podem utilizar essa afirmação em algum momento oportuno, né, para se manifestarem acerca do laudo ou não. Os assistentes mais espertos são os que ficam quietos, inclusive ouçam mais o perito. Inclusive é um comportamento que eu tenho também. Eu não sou de... eu falo alguma coisa, mas eu não abro o que eu estou pensando quando eu estou atuando como assistente técnico. Justamente para mais captar, minha atenção tá voltada em tudo e principalmente no que vai ser escrito no laudo pericial também. Mas o assistente pode perguntar, às vezes fazem perguntas, às vezes tem advogado também fazem perguntas. Né? Por exemplo, uma advogada pergunta, nunca esqueço, né, uma das primeiras perícias minhas, então o laudo vai ser inconclusivo, né? Eu falei, olha, vai ter que ser analisado junto com os documentos dentro dos autos. E lá no laudo pericial vou te responder, né? Padrão para tangenciar, sim. Enfim, a resposta, que inclusive eu iria fazer isso, né? Eu não só analiso o que está em campo, mas também tudo que tem dentro do processo. Então vai ser construída essa prova pericial. A gente não precisa ter essa ansiedade ali também no dia, mas dependendo, né, da insegurança que esse profissional está ou não, isso pode prejudicar ele. O Júlio perguntou se entregar mais rápido é bem visto pelo juiz, né? Com certeza, Júlio, com certeza. Quanto mais célere o processo, quanto menos retrabalho ser dado para o juiz, imagina se ele ter que te intimar de novo porque tu não entregou no prazo correto, né? Então, sim, com certeza. A hora do assistente é igual ou próximo ao valor do perito? Não, tá, Júlio? Em média, 70%, porque o perito ele tem mais responsabilidade. A prova produzida pelo assistente técnico, a gente fala que é unilateral. Então, o perito ele tem que tomar mais cuidado, tem mais responsabilidade, pode ser impugnado. Já o assistente técnico ele vai procurar mais defeitos ou reforçar o argumento que seja ali relacionado o que a parte dele tem interesse, a tese que a parte dele defende. Então, o assistente técnico, por uma questão de responsabilidade, ele ganha um pouquinho menos, com certeza, tá? Mas é um baita de um trabalho, uma oportunidade bem legal, muito inexplorada dentro da área de engenharia elétrica também. Então é isso, pessoal. Deixa eu liberar o André, eu vou falar um pouco sobre a formação agora, André, que inclusive está com as matrículas da turma 10 abertas até amanhã, só que só até hoje com desconto de R$500. Então o André já falou para vocês entrarem na formação, já tem muitos alunos aqui dentro da turma 10 da formação também. Mas quero te agradecer demais, André, foi uma experiência muito legal, vamos fazer mais lives com certeza.
vou te trazer de volta, porque a tua experiência é bem bacana na área. E uma coisa legal, né, que eu sempre falo, eu sou um cara bem tímido, também tinha problemas, eu era daqueles que apresentavam e dava branco na sala de aula, tudo Eu mais, sempre fui assim. Então, é desafiador realmente estar na internet. Com o tempo eu fui aprendendo cada vez mais, aqui na elétrica forense principalmente. Mas uma coisa que a perícia me ajudou foi a ser o centro das atenções e contar mais histórias, principalmente quando o assunto é perícia, fica muito fácil para mim. Então, acredito que isso tenha ajudado bastante a gente hoje. eu Maravilha. Muito obrigado, André. eu conversei até com a minha noiva hoje, antes de entrar, eu falei, bah, sobre perícia não tem nada que eu não consiga falar, nenhum questionamento que eu possa ficar nervoso ou alguma coisa assim. É o nosso dia a dia, é a nossa rotina, então o que a gente puder ajudar, tirar dúvidas e tal, sempre ficamos à disposição. Maravilha, André. Muito obrigado. Te agradeço demais. Valeu, um Um bom abraço. descanso, uma boa semana para ti.